Bom dia, pessoal. Funcionando o som? Sim, está sim. Boa. Bom, então, um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco desse webinar. Hoje a gente tem um convidado especial, o Guilherme também, logo mais, vai dividir um pouco dos conteúdos da Yungas com vocês. A ideia hoje é a gente falar de digitalização do varejo, e a minha parte aqui eu vou focar muito em estratégias de fidelização, recompra e uma pitada de inteligência artificial aí no final, de novidades que eu tenho visto e que a gente tem apoiado alguns varejistas. Bom, então, me apresentando, meu nome é Gustavo Gadotti, eu sou sócio-diretor aqui da CRM Bônus. A CRM Bônus vem crescendo muito nos últimos anos, a gente vem apostando muito numa estratégia onde a gente consiga criar uma plataforma de crescimento para os negócios, tá? Então, o que é essa plataforma? A gente tem o objetivo de ajudar o varejista e os negócios a adquirir, fidelizar e converter clientes. Então, hoje a gente trabalha com mais de 3.000 marcas. Ano passado, a gente conseguiu gerar mais de 5 bilhões em vendas incrementais para as marcas que atuam dentro da nossa plataforma. Mas hoje o meu objetivo não é falar aqui de CRM Bônus, e sim a gente entrar dentro desse tópico de digitalização do varejo. E eu queria deixar aberto aqui, eu estou com o meu celular aqui do lado, quem tiver pergunta, fica super à vontade, pode mandar pergunta aqui no chat do Zoom, que eu consigo olhar aqui e responder para vocês, tá bom? É, Lúcio, aqui comentaram que o áudio está um pouco baixo, então se conseguir aumentar na transmissão, tá? Se alguém tiver algum problema também, pode avisar aí que eu consigo olhar aqui e a gente ir ajustando, tá bom? Então essas são algumas das marcas que utilizam a CRM Bônus, Adidas, Chili Beans, Copenhagen, são algumas das marcas que operam as nossas soluções e trabalham nessa visão de adquirir e fidelizar clientes, tá? Então, para começar aqui o nosso webinar, eu vou fazer uma provocação para vocês que estão assistindo, né? Você conhece o seu cliente? Parece uma pergunta simples, né? E você deve estar pensando, putz, cara, conheço. E normalmente a gente conhece 10, 15, no máximo ali 20% da nossa base de clientes. E quanto maior o nosso negócio, acaba que a gente não consegue realmente entender em profundidade. Mas provavelmente você está pensando, putz, conheço meu cliente. A segunda pergunta, e essa é a pergunta que já começa a dar um nó, você sabe o que faz ele voltar a comprar? Então, aqui é o grande desafio do varejo. Muitas vezes a gente conhece o cliente, mas a gente não tem clareza em como fazer esse cliente voltar a comprar. Quais são os gatilhos, quais são as formas, estratégias claras e mensuráveis para fazer ele voltar a comprar? Então, normalmente, quando a gente fala de fidelização, parece que é simples, né? Mas exige muito dado, estratégia e muita execução. Quando a gente está falando de digitalização do varejo, o primeiro impulso das pessoas é pensar em contratar tecnologia, trazer plataforma, olhar CRM Bônus, olhar para Yungas para trabalhar essa digitalização com tecnologia. Aqui a grande provocação que a gente vai trazer é: tecnologia é meio, né? O que faz um varejista, uma marca, realmente ter resultados acima da média é o foco na execução. É como ela opera a, a tecnologia, como que ela engaja o time de loja, como que ela faz com que uma comunicação chegue para um gerente de loja e que todo mundo tenha um alinhamento daquilo que está acontecendo. Então, execução é muito mais importante do que você contratar somente uma tecnologia e achar que ela vai resolver o problema do teu negócio. Digitalização não é contratar ferramenta, tá? E quando a gente olha para a digitalização, qual é a importância de cadastrar o cliente? Né? Se fidelizar não é simples, o primeiro passo dessa jornada é o cadastramento do cliente. Se eu não cadastrar esse cliente, eu não sei, né, nada daquela relação e eu não consigo criar estímulos para ele voltar. E nessa provocação que eu trago um pouco de um dado muito importante dentro do varejo, tá? Que é os clientes em primeira compra. Esse indicador a gente veio trabalhando numa base de dados aqui da CRM Bônus, de marcas que acabam de entrar no nosso negócio, e esse é o cenário que a gente vê em 4 verticais. Mais de 60% da base de clientes desses varejistas somente compraram uma vez. E esse é o principal
dor do varejo quando a gente está olhando para a fidelização. Muita marca está olhando, cara, tem que contratar e-mail, tem que contratar várias coisas, mas poucas olham quais ações efetivas que eu tenho para destravar o valor e realmente transformar o cliente de primeira compra em segunda compra. A gente considera aqui, então, que esse é um grande desafio. 66%, por exemplo, de um calçadista, de uma marca que vende calçado, né, vai lá, vê a Silvia Braz usando uma bota nova agora da coleção de inverno, compra naquela marca e nunca mais volta. Então, você tem um custo de aquisição importante, porque você investe em mídia paga, investe na influenciadora, investe no teu time de loja, na tua loja no shopping, paga aluguel, tem aquele custo de aquisição, mas você não consegue aumentar e extrair valor, né? Ter um LTV realmente positivo. Então, esse é um ponto muito de atenção que eu trago para vocês. Né? Vocês sabem quantos por cento da base de clientes hoje de vocês está em primeira compra? Esse é um grande desafio que a gente precisa olhar quando a gente está olhando a digitalização do varejo e a gente conseguir atuar de forma precisa em relação a esse indicador. E como que a gente atua, né, em relação a essa fidelização, a essa base que está parada em primeira compra? A gente precisa entender aquele consumidor. E hoje a gente tem 3 grandes pilares, bases de dados que todo varejista, todo negócio precisa entender e olhar. Primeiro, dados cadastrais. É eu entender que o Guilherme foi na Osklen e comprou o tênis Riva, né? Então eu entendo que o Guilherme foi na loja, por exemplo, do Shopping Beira-Mar, em Floripa, e comprou o tênis Riva, que são os nossos dados transacionais. Então, dado cadastral, eu entender o nome, a loja que ele comprou, data de nascimento, né? Dados transacionais são os dados relativos à compra. Então, eu entender que o Guilherme comprou na primeira compra dele Riva é muito diferente, que é um tênis da Osklen, é muito diferente de um comprador que comprou uma camiseta de entrada da Osklen. O tratamento que a gente vai ter que colocar aqui é muito diferente. Então, dados cadastrais e dados transacionais. Aqui, muito varejista deve estar pensando, putz, já tenho tudo isso, né? Aqui o desafio que eu trago é, esses dados eles estão unificados, né? Quando eu estou olhando para uma rede de 50, 100 lojas, né? Os dados do teu e-commerce, do teu franqueado, da tua loja própria estão centralizados, você consegue ter uma visão unificada desse cliente, então os pontos de contato estão todos já unificados, então eu sei que o Guilherme comprou no meu e-commerce, ele foi no meu franqueado aqui em São Paulo e comprou também nesse franqueado, na minha loja própria ele teve uma interação, então esses dados provavelmente vocês já têm, importante entender se eles estão organizados e unificados para eles serem possíveis de trabalhar uma experiência boa para o teu cliente. E aí eu trago essa camada exterior, que são os dados comportamentais. Nessa era que a gente está entrando, né, de forma muito forte de inteligência artificial, os dados comportamentais são os que mais vão destravar valor dentro da jornada de fidelização do cliente. Por quê? A partir do dado comportamental, a gente consegue destravar o contexto. Então, o dado comportamental significa que o Guilherme, que compra na Osklen, o Riva, lá no Shopping Beira-Mar, ele entrou agora no site da Osklen e ele está visitando, por exemplo, a aba de casacos. Então, ele não fez nenhuma compra ainda, mas ele tem claramente uma intenção de comprar produtos de inverno. Então, o dado comportamental, ele está falando muito do real time. E o real time, ele é um dado que ele traz esse contexto para o vendedor da loja ou para uma campanha de e-mail marketing, uma campanha de WhatsApp. Então, mais do que, por exemplo, né, eu chegar lá para o Guilherme e mostrar mais opções de tênis hoje, que seria um e-mail marketing com os dados transacionais, eu vou falar, Guilherme, deixa eu te contar a coleção de inverno da Osklen e as opções de casaco. Então, eu posso, a partir do dado comportamental, entrar dentro da jornada do consumidor no momento que ele está fazendo uma ação de descobrimento e de compra dentro da marca. Então, esses são os 3 grandes dados que vão destravar muito valor para a gente conseguir trazer um cliente que está da primeira compra para uma segunda compra. Porque se eu tenho só o conhecimento que o Guilherme comprou o Riva, é muito difícil de eu conseguir entender que ele está nesse momento buscando por casaco e o meu vendedor, por exemplo, entrar dentro dessa jornada e ajudar ele. Então aqui é um ponto muito importante para vocês observarem e entenderem qual maturidade no varejo vocês estão atuando hoje, tá? E quando eu falo de engajamento, quando eu falo de execução na loja, né,
está muito atrelado ao desempenho que o vendedor tem, o papel que o vendedor tem hoje dentro das operações. Então, a gente empoderar o vendedor é muito mais do que colocar um celular na mão dele, né? A gente ter processo claro, comunicação clara daquilo que ele tem que operar no dia a dia. E aqui eu trago os 3 indicadores chaves de um programa de fidelidade, um programa de operação que a gente considera de sucesso de uma campanha de fidelidade. Tá? O primeiro ponto é engajamento. Tá? Então, um programa de fidelidade, né, é um dos pilares que consegue destravar aquele cliente da primeira compra, fidelizar ele. Mas somente ligar um programa de fidelidade na sua loja e não fazer a força de venda trabalhar e incentivar, os dados mostram que não faz o real impacto que a tua marca poderia ter. Então, engajamento significa, eu tenho 100 consumidores que acabaram de comprar, quantos por cento eu notifiquei que existe um programa de fidelidade? Então, quantos por cento eu bonifiquei, nesse caso, o cashback? E aqui o que a gente consegue entender? A gente dividiu em 4 pilares aqui, 4 recortes aqui da base das marcas que performam com a gente, e a gente conseguiu olhar esses indicadores. Eu já vou entrar mais no detalhe. Então, o primeiro indicador de qualquer programa de fidelidade é entender engajamento. Quantos por cento dos clientes estão sendo notificados, estão conhecendo que a sua marca tem um programa de fidelidade, uma comunicação ativa em relação a isso. Depois é o retorno, ou seja, quantos por cento dos clientes que foram notificados voltaram a comprar depois de um período a partir desse estímulo, né? E por fim, a venda incremental, que é quanto de dinheiro que esse programa de fidelidade colocou dentro do meu varejo, né? Então, qual a venda incremental que esse estímulo gerou? Então, aqui o que a gente consegue perceber. Qual que é a importância, então, desse vendedor, tá? Hoje, os programas que têm a maior maturidade são programas onde a gente consegue ter o vendedor de loja, né? O Guilherme foi lá na Osklen, comprou, o vendedor fala, ó, informa o teu celular que eu consigo para você um bônus para sua próxima compra. E aí, quando o vendedor notifica isso, faz esse apelo, né, para o cliente, gera um valor para esse cliente, explica, né, para mais de 80% dos compradores, a gente vê um salto muito grande comparado a marcas que operam, por exemplo, só 40% dos clientes engajados. Então, para você ter uma ideia, se a marca só, né, dos 100 clientes que compraram nesse mês, só 40% recebeu o bônus, né, que eu consegui identificar o celular dele naquela transação, eu tenho uma receita venda incremental 6,6 vezes menor do que uma marca que consegue atingir níveis 80% dos clientes notificados. E aqui é a grande relevância. Quando a gente fala de programa de fidelidade, a gente está falando da jornada do consumidor, né? Os consumidores eles têm que entender que a marca tem aquele benefício e aquilo está enraizado com o time de loja. Então, se eu notifico poucos clientes, eu não crio aquele elo realmente de quando o cliente for pensar, por exemplo, né? O Guilherme comprou lá na Osklen e ele vai agora receber um convite de um aniversário. Ele vai, putz, cara, eu tenho um crédito lá na Osklen, vou lá na Osklen comprar um presente. Então, esse gatilho ele tem que estar enraizado dentro do consumidor. Então, eu preciso ter a notificação via WhatsApp, ver o vendedor falando, para isso realmente se solidificar na marca. Então, por isso que o 80% é um indicador que traz realmente muito resultado, porque o próprio cliente ele já conhece do programa e ele acaba falando para o outro cliente, aquilo realmente está solidificado dentro da marca, e aqui eu reforço a importância que o vendedor tem em fazer isso. Só com um vendedor engajado, um gerente sabendo dos indicadores e acompanhando semanalmente, é que a gente consegue chegar no indicador de 80%. Eu acho que, ô Lúcio, dá uma olhada no áudio, tem algumas pessoas falando que está baixo, então dá uma olhada, vê se ainda tem algum ponto aí para aumentar de som no online, tá? Então, aqui eu trago, reforço a questão do programa de fidelidade. Ele ajuda, né, o programa de fidelidade ajuda na fidelização, né, é uma pergunta que é importante a gente entender. E aí, o que eu trago aqui para vocês? Né? Quando a gente olha para cashback, ele é um dos pilares desses programas de fidelidade que eles conseguem destravar muito daquele valor
do cliente da primeira compra. Porque quando a gente gera um estímulo de curto prazo, a gente consegue fazer com que, em diversas verticais que a gente atua no varejo, o cliente parta da primeira para a segunda compra em até 30 dias. Então, esse é hoje o indicador que a gente tem em diversas marcas que atuam com a gente. Então, em moda feminina, 21% das clientes que recebem um bônus voltam a comprar em 30 dias. E 80%, 90% da base que comprou, eu tenho celular para conseguir trabalhar jornadas aí depois desses 30 dias. Tá? Então, o programa de fidelidade ele tem um papel essencial para esses negócios lucrativos, porque ele consegue capturar o dado de forma precisa e consegue gerar estímulo em toda essa jornada do cliente, tá? Um outro ponto importante, gente, é o tema de custo de aquisição. A gente percebe, né, junto com os varejistas que atuam com a gente, que houve um aumento do CAC, né? Quando a gente está olhando o custo de ocupação de shopping, ou até mesmo a parte de CPC, né, o que é o custo por clique em mídia paga, tem um incremento relevante nos últimos anos, né? E isso faz com que a gente aumente o CAC. Então, o custo para eu trazer um cliente novo para a minha marca está cada vez mais caro. Então, eu tenho que ter estratégias claras para aumentar esse LTV, para essa equação realmente tornar esse negócio lucrativo. E aí eu trago aqui qual que é a visão que a gente percebe hoje da importância desse cliente fidelizado. Então, o que é realmente esse LTV, né? Qual que é o potencial que eu tenho quando eu fidelizo um cliente? E aqui é um ponto importante, pessoal. A gente fez um recorte dentro da nossa base de clientes para entender qual que é o percentual de clientes que traz 25% do faturamento das marcas, né? Então, os top clientes da maioria das nossas marcas representam de 1,9% a 4,8%, e eles trazem 25% do faturamento. Então, a gente está falando aqui de uma base super pequena de pessoas que traz uma receita muito grande para as marcas. Então, a gente tem que entender que eu preciso explorar da melhor forma o relacionamento com esse cliente. Eu tenho que tomar muito cuidado na forma como eu vou abordar esse cliente, como meu vendedor trata esse cliente, porque se eu ganho 10% a mais de cliente nessa performance, é muito faturamento que eu vou trazer para o meu negócio. Então, aqui, o grande insight é: olhem para a primeira compra. Então, tem muito valor para ser destravado em clientes em primeira compra, mas olhem de forma muito específica para os top clientes de vocês. Então, essas duas pontas têm muito valor que a gente precisa destravar com estratégias aí de fidelização. E aí, o que a gente vê nessa digitalização do varejo que marcas que estão acima da média dentro dos nossos clientes fazem? Então, eles reconhecem mais de 80% dos clientes. Então, saber que o cliente está comprando o que ele está comprando é muito importante para as marcas. Depois, eles personalizam os incentivos. Então, eles conseguem utilizar esses dados, não somente coletar, mas utilizar esses dados para personalizar a jornada de compra do cliente. E se comprometem. Então, aqui é muito o compromisso da execução, né? Então, eles acompanham de forma rotineira o desempenho realmente desses programas e da base de engajamento do cliente, tá? E aqui eu trouxe 4, então, pilares para esses programas funcionarem nesse momento de digitalização. Quando a gente pensa em tecnologia, normalmente a gente pensa em coisas complexas. E no varejo, isso não dá certo. A gente precisa olhar, o primeiro pilar aqui que eu trago nesse viés de importância dos programas de fidelidade é simplicidade para começar. Depois, estímulos a curto prazo, potencializar o time de loja e reativação com inteligência artificial. Então, simplicidade para começar. É muito comum, às vezes, no varejo, você ir num varejista e aí ele tem um programa de fidelidade que você tem que baixar um aplicativo, preencher 5, 10 campos, data de nascimento, cidade, um monte de coisa. Então, você gera uma fricção tão grande que você não consegue ter uma adesão do teu cliente. Então, aqui, o que eu trago para vocês? É importante você coletar hoje o principal dado do consumidor, que é o WhatsApp, né? Então, a gente passou de uma era onde a gente usava muito e-mail marketing e hoje a gente está avançando muito nessa comunicação via WhatsApp. Então, melhor do que pedir um CPF, um e-mail, um nome, peça o WhatsApp do cliente. A partir disso, você consegue destravar muito valor. Então, a gente sempre foca nessa simplicidade. O varejo precisa ter simplicidade. Não adianta eu pedir 10 campos lá
porque o meu vendedor não vai conseguir coletar isso tudo, nem o cliente tem vontade de fornecer tantas informações, tá? Segundo, reconhecer os usuários em toda etapa da jornada. Quando eu falei de dado comportamental, vocês devem estar pensando, poxa, como que eu consigo coletar esses dados online do cliente? E aqui é o ponto importante, né? Hoje já tem muita tecnologia onde você consegue entender o comportamento desse usuário online e trazer isso para o teu banco de dados também. Aqui é um caso da marca Kelf, que atua com a gente, e nessa marca, o que a gente faz? Né? A gente gera gatilhos, pop-ups, overlays dentro do e-commerce, por exemplo, nessa lateral, onde o cliente é estimulado a fornecer em qualquer etapa da jornada, do descobrimento até lá no carrinho de compra, a fornecer o celular. Então, lembra da simplicidade aqui também, né? A gente pede o celular em várias etapas da jornada de compra e a partir do momento que o cliente fornece essa informação, a gente consegue entender esse comportamento online e associar dentro da base de dados para criar gatilhos inteligentes para fazer esse cliente ou ter um melhor atendimento para conseguir fazer uma conversão de compra ou fazer uma recuperação de carrinho, por exemplo, que o cliente deixou lá e não concluiu, tá? O outro ponto, estímulo a curto prazo. Lembrem que no varejo, o grande desafio que a gente tem é fazer com que aqueles 60% dos clientes eles têm que ir para a segunda compra. Então, se eu tenho um programa, por exemplo, de pontos, onde precisa juntar 300 pontos para trocar por um produto, às vezes esse estímulo ele vai favorecer mais os clientes super VIPs, mas o cliente que está, por exemplo, em primeira compra, ele não consegue chegar naquela primeira compra. Então, por isso que a gente trabalha muito cashback, que ele consegue ser um estímulo de curto prazo e fazer esse cliente ir de um lado, né, da primeira compra para a segunda compra. E aí, na digitalização, a gente precisa focar muito nesse empoderamento do vendedor, do gerente de loja. Eles fazem parte essencial na jornada do consumidor, né? Hoje, 80%, 90% do faturamento do varejista ainda vem do varejo físico e vai continuar por muito tempo, né? A gente vê nos Estados Unidos, na China, ainda uma relevância importante do varejo para otimizar, inclusive, a experiência do digital. E aqui, o que eu trago, né, como uma vertical importante para vocês observarem, né? O WhatsApp, como ele é um canal importante, a gente precisa profissionalizar esse trabalho do vendedor com o cliente final. Então, a gente tem recursos, né, como o Agenda do Vendedor, que é uma solução aqui da CRM Bônus, onde a gente consegue organizar esses relacionamentos de pós-venda. Então, o vendedor recebe já de forma organizada quais clientes têm bônus expirando, quais clientes estão de aniversário naquele mês. Então, toda essa organização tem que estar na mão do vendedor. Se o vendedor precisar entrar lá no computador, olhar o histórico de compra, olhar a data de aniversário, começa a gerar muita fricção. Então, a simplicidade aqui também é a informação que você está coletando, você consegue disponibilizar ela de forma estratégica para o teu vendedor, então já entregar pronto para o vendedor a mensagem que ele tem que colocar, né, o contato que ele tem que fazer, o cashback que aquele cliente tem. Então, aqui eu reforço a importância de você entender que o vendedor, ele precisa sim ter tecnologia para apoiar e fazer essa conversão acontecer junto de processos bem estruturados sobre venda digital. Então, esse social selling também não é sobre enviar somente um WhatsApp, e sim uma estratégia que a companhia, a marca tem que ter de realmente treinar o vendedor, habilitar o vendedor para que ele faça esse trabalho no digital, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, que muitas marcas têm feito muito bem, tá? O próximo passo aqui, pessoal, é o tema de reativar clientes. Então, o que a gente vê aqui, né? Qual que é o desafio? Muitos clientes acabam não voltando a comprar, como vocês perceberam, né? Então, a gente precisa utilizar estratégias e estímulos para pegar esse banco de dados e conseguir segmentar essa base para gerar um bônus, nesse caso, um gatilho para esse cliente voltar a comprar. Então, aqui a inteligência artificial ela entra muito nessa melhora. Em uma marca de decoração que a gente está atuando bastante com inteligência artificial, que tem mais de 1 milhão de clientes, para vocês terem uma ideia, a gente fez campanhas de reativação com RFV, que é uma segmentação olhando recência, frequência e valor que esse cliente tem com a marca, e depois utilizando todos os pilares que essa marca tem. Então, aqui eu estava olhando 3 pilares,
e com o IA eu consigo olhar todos os pontos de contato, dados cadastrais, transacionais e comportamentais. Quando a gente comparou a modelagem com o IA com uma modelagem tradicional, né, de RFV, a gente teve um aumento de 56% na conversão de clientes que voltaram a comprar. Então, a inteligência artificial, ela entra muito nessas jornadas onde a gente precisa destravar segmentações mais avançadas para otimizar e fazer esse cliente voltar a comprar. E aqui, né, como eu comentei, a importância do WhatsApp, né? A gente tem avançado muito nesse relacionamento, utilizando o e-mail como ponto de contato, mas o WhatsApp cada vez mais protagonista dentro das marcas que a gente atua. Então, encaminhando aqui para um final, pessoal. A gente estava falando muito aqui de aumentar o LTV, né? Mas eu falei ali muito sobre CAC, né? Que está aumentando o custo. Como que eu faço para reduzir esse custo de CAC? Como que eu melhoro essa equação olhando não só pelo aumento da LTV, mas sim pela diminuição do CAC? E aqui eu reforço o programa de indicação. Member Get Member é um dos pilares relevantes que as marcas têm para conseguir trazer novos clientes, mas você precisa ter isso de forma estratégica colocada na sua empresa. Então, a Adidas, por exemplo, se você vai numa loja da Adidas, você consegue entender muito dessa lógica. Então, você compra, você recebe um bônus para a próxima compra e o vendedor mesmo, e aqui lembrando a execução, né? O vendedor vai lá e fala, cara, quer dobrar o seu bônus, né? Então, quer aumentar o teu bônus de 120 para 240, é só indicar um amigo. Quer participar desse programa de indicação? A pessoa fala que sim, ele recebe o WhatsApp e faz a indicação do amigo dentro do próprio WhatsApp. Então, aqui é um ponto importante. Normalmente, indicação é um dos principais canais, né? Um amigo indicar para um outro amigo a marca, né? É um dos principais canais. Importante você entender que hoje já existe tecnologia para fazer isso tudo dentro do WhatsApp e você conseguir mensurar quantos clientes novos vieram por indicação, né? O que eu consigo estimular ainda mais loja a loja, né? Então, qual loja está performando melhor, qual loja eu preciso treinar mais o meu time de caixa para eles conseguirem reforçar essa comunicação. Para vocês terem uma ideia, na Aramis, a gente operou, fez um recorte, a gente conseguiu ver que mais de 250 mil reais em vendas vieram de 10 mil clientes indicados. Então, é uma fortaleza que muitas marcas têm hoje, conseguir criar essa estratégia replicável loja a loja. São mais de 100 lojas operando um programa de indicação com mensuração loja a loja do que está acontecendo dia a dia, se os vendedores estão conseguindo indicar ou não, para realmente gerar essa diminuição de CAC e não depender somente do fluxo da loja ou do Google para trazer novos clientes, tá? E para finalizar, eu trago um grau acima aí de inteligência artificial, que é como a gente vem operando para realmente conseguir colocar os nossos varejistas dentro desse ecossistema junto com grandes marcas. Então, o que a gente tem feito? Junto com a Azul, por exemplo, né, a gente está conseguindo monetizar essa base da Azul numa vertical que a gente está criando aqui de retail media. E é uma vertical que a gente chama CRM Ads, onde um varejista pode agora anunciar para a base da Azul. Como que a gente faz isso? Então, o cliente na verdade, o avião pousa em Congonhas e ali a pessoa que está viajando recebe um WhatsApp falando, né, bem-vindo a Congonhas, bem-vindo a São Paulo, você recebeu aqui 4 ofertas de marcas da região. Então, a gente consegue conectar hoje varejistas daquela região, no caso em São Paulo, para apresentar para a base da Azul. Então, esse é uma frente que a gente acredita muito, que avança muito naquele dado comportamental hiperpersonalização, né? Então, aqui é um exemplo. E depois, pessoal, eu vi aqui que algumas pessoas comentaram que a resolução não está tão boa da apresentação, a gente vai compartilhar o material. Mas aqui é um demo para vocês entenderem. Então, imagina que a pessoa está pousando no aeroporto, hoje a Azul opera mais de 140 destinos, ela pousou lá em Jericoacoara, ela vai receber 5 ofertas. A marca de vocês, por exemplo, pode ser uma dessas ofertas que o cliente Azul, né, vai receber. Então, com isso, a gente consegue mostrar a sua marca para uma base super segmentada, né? O varejista consegue ter, então, um novo canal de aquisição muito relevante e a Azul consegue entregar um benefício maior para os clientes da Azul. Então, tudo isso dentro do WhatsApp. Então,
olha que bacana, aqui nesse vídeo ele vai mostrar como que é essa experiência dentro do WhatsApp. Então, a gente trabalha aqui para unir essas grandes marcas e trazer os nossos varejistas dentro dessas ofertas, desses benefícios exclusivos que essas marcas estão dando. Então, vai receber, por exemplo, um WhatsApp da Azul com essas ofertas, quero aproveitar, e aí quando clica no quero aproveitar, já abre então essas marcas anunciantes dentro da base da Azul. Então a experiência que a gente está vendo é muito relevante. Hoje, mais de 20% das pessoas que recebem na Azul clicam quero aproveitar e podem trocar, por exemplo, por um desconto para uma primeira compra lá na Pizza Hut e assim por diante, tá? É um caso que está avançando muito, né? Então a gente já tem mais de 65 mil pessoas interessadas. Esse recorte aqui de dado até era lá de dezembro, a gente já aumentou muito. Hoje são mais de 100 parceiros que operam dentro da base da Azul e a gente conseguiu conectar fazendo isso. Então, para finalizar, pessoal, o que eu quero trazer para vocês, né? Reforçando tudo que a gente falou aqui. Você conhece o seu cliente, né? Então, lembrando daqueles dados cadastrais, transacionais e comportamentais, né? Eles estão organizados para você trabalhar. Você sabe o que faz ele voltar a comprar? Então, tem indicadores, execução clara de engajamento, taxa de retorno, venda incremental dos teus programas, das tuas ações de fidelidade. E por fim, né, você já está buscando novas formas de adquirir cliente, então o CAC está subindo, o shopping, o aluguel está caro, o CPC está subindo, como você está buscando novos canais para trazer novos clientes para sua marca? Então, pessoal, finalizando, reconheça seu cliente, fidelize seu cliente, crie novas formas de aquisição para fazer o seu negócio lucrativo, tá? Eu convido quem gosta mais de conteúdo de varejo, espero que tenha sido proveitoso, compartilhe o meu LinkedIn, eu tenho postado toda semana sobre tópicos aí, tanto de visita de loja que eu faço, conheço operações de varejo diferentes, publico muito no meu LinkedIn, então né, quem gosta de LinkedIn pode me seguir lá. Eu tenho aqui também no meu Instagram, eu deixei alguns stories salvos e eu queria reforçar muito para vocês. Quem for lá no meu Instagram vai ver esse destaque do TikTok Shop. Para mim, é um dos principais pilares que vão mudar o varejo do Brasil esse ano, que é a plataforma de live commerce que o TikTok vai lançar e que, cara, nos Estados Unidos já são bilhões em faturamento, na China já são bilhões de dólares faturados pela plataforma, e o varejista tem que estar atento para saber como que ele vai usar o vendedor de loja para realmente empoderar, digitalizar e gerar venda no digital. Então, convido vocês também para seguir lá no Instagram, tá? Por fim, pessoal, quem quer conhecer mais da CRM Bônus, tem aqui a nossa landing page, pode entrar em contato no nosso site também. Vai ser um prazer poder apoiar vocês nessa jornada de fidelização, tá? Eu convido agora o Guilherme, que é fundador e CEO da Yungas. Eu pensei quando eu vim montar esse webinar, né, em como a execução ela é relevante, né? O meu objetivo de falar de digitalização foi trazer os cases, né, trazer dados que a gente traz ali para o varejista entender, mas mais do que isso, né? Reforçar que o varejo ele não é feito só de tecnologia, ele depende muito da execução, da comunicação gerente com o vendedor, do vendedor se comunicar com o cliente final. Então a gente precisa ter muito esse olhar da fidelização, das campanhas de marketing, mas eu queria reforçar também com vocês essa importância de, cara, o gerente de trade, o gerente de marketing, o gerente de operação, ele está conseguindo ser efetivo no seu relacionamento, né, lá do escritório com a ponta, né, isso está fluindo da melhor forma. Então, é essa provocação que eu trago aí, e por isso que o Guilherme vem compartilhar um pouco com vocês em relação a esses desafios da omnicanalidade em grandes empresas. Guilherme, bora lá. Obrigado, Gustavo. Primeiro de tudo, gente, bom dia, queria agradecer aqui o convite do Gustavo, da CRM Bônus. Eu acho que é um momento muito bacana a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo na última década sobre comunicação. E antes até de entrar nos próprios slides, vamos assim dizer, eu queria comentar um pouquinho sobre o próprio back-office que a gente teve aqui, minutos antes de qualquer evento, né? Qual que é a grande preocupação de quem está organizando o evento? A ferramenta está funcionando, as pessoas estão conseguindo entrar, como que está o engajamento, a gente vai conseguir coletar métrica. Então,
todas essas preocupações que a gente estava aqui minutos antes, né, para saber se o pessoal ia conseguir entrar no Zoom, tem uma fricção ali que precisa, às vezes ele pede para baixar o aplicativo. Então, toda essa preocupação que a gente tem é exatamente porque na hora de escolher uma ferramenta, a gente queria também ter as métricas, né, que é um pouquinho do que eu vou falar aqui. Então, o objetivo hoje é falar sobre os desafios da comunicação nas grandes empresas, tá? Eu vou, antes de entrar no tema aqui, me apresentando rapidamente. Então, eu sou um dos fundadores da Yungas. A gente iniciou esse projeto em 2018, eu já venho de outras jornadas como empreendedor, né? Eu fundei uma empresa em 2012 que se chamava Achada, a gente desenvolvia software de logística para e-commerce, e em 2016 essa companhia foi comprada pelo Mercado Livre, né? Virou a vertical de mercado envios, e aí em 2018 eu tinha recém saído do Mercado Livre, estava ajudando o pessoal da Endeavor com algumas mentorias, e acabei me deparando com um empreendedor do ramo de franquias que estava com grandes desafios na parte de comunicação com a rede dele, né? E aí, por algum motivo que eu não sei explicar para vocês, eu decidi voltar a empreender, né? E aí, nesse retorno, foi onde a gente começou o projeto da Yungas, né, com o objetivo de ajudar esse empreendedor e depois escalar um produto no mercado. E o objetivo hoje aqui é a gente compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendendo, o que a gente vem aprendendo nesses 6 anos aí de jornada. A minha formação, ela não é na área de tecnologia, eu sou formado em administração de empresas na Federal de Santa Catarina, né? Depois fiz um mestrado na parte de gestão, inovação e empreendedorismo. Mas, para começar aqui, eu queria comentar com vocês que no decorrer desse bate-papo aqui, a gente selecionou 3 clientes para contar um pouquinho dos cases de como a gente conseguiu centralizar a comunicação, né, na Stone, Casa do Pão de Queijo e Ombo Lavanderia. Então, a gente pegou clientes de setores diferentes, não por acaso, porque eu queria comentar com vocês vários desafios que são em comum em qualquer tipo de organização, né, independente do setor. Então, para a gente começar, eu queria trazer primeiro uma curiosidade aqui, que eu não sei se muitos de vocês aqui já parou para pensar, mas hoje metade do nosso tempo, na nossa jornada de trabalho, é dedicada a algum tipo de comunicação, né? Seja essa comunicação quando eu estou mandando um e-mail para alguém, quando eu estou montando um material, uma apresentação, ou quando eu estou respondendo ou revisando a apresentação de alguém. Então, metade do nosso tempo é dedicado a esse tema que a gente vai falar aqui hoje. E o que isso quer dizer na prática? Que, obviamente, se as pessoas da empresa fazem isso bem feito, isso vai trazer um resultado muito bom para a empresa. E o contrário também, né? Se as pessoas fazem uma má comunicação, isso pode afetar e trazer grandes desafios. Então, no próximo slide, eu trago aqui 3 pesquisas que falam um pouquinho do prejuízo que isso gera nas companhias quando elas têm essa dificuldade de se comunicar, né? Então, a primeira delas aqui, que é uma pesquisa nos Estados Unidos, que mostra que esse prejuízo pode chegar a 37 bilhões por ano de dólares, né, de empresas que se comunicam mal, né, de mal entendidos que acontecem dentro das organizações. A segunda aqui pega numa outra perspectiva, né, que é metade das pessoas que foram entrevistadas pela Expert Market falam que o problema de comunicação aumenta o estresse no dia a dia do trabalho. Isso aqui não precisaria nem de uma pesquisa, né, pessoal? Basta a gente olhar para o nosso dia a dia, né? Se vocês pensarem, não só no trabalho, até em casa, né? Quando a gente passa uma informação para uma outra pessoa, ou passa um trabalho para alguém do nosso time, ela entende errado, né? Executa uma coisa que não era para ter sido executado, e no final, quando a gente vai fazer o touch point lá para ver como que foi o resultado disso tudo, é um baita estresse, né? Para quem fez e vai ter que fazer o retrabalho, e obviamente para quem passou aquela atividade e o prazo foi embora, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer está relacionado a empresas, a pesquisa que mostra que empresas que utilizam uma plataforma de comunicação interna conseguem aumentar em até 30% o engajamento dos seus funcionários. E aí aqui eu gostaria de fazer um adendo que isso também se aplica para redes de franquias, quando a gente está falando de uma franqueadora, né, fazendo a comunicação com os seus franqueados, né, quando a gente tem uma plataforma adequada, o quanto isso consegue mexer no engajamento, que ao meu ver é o calcanhar de Aquiles de toda organização, né? Como eu comentei até aqui no evento, a gente estava preocupado com o engajamento, se as pessoas iam conseguir entrar por conta da plataforma, da ferramenta, do Zoom, etc. Então, a gente vê que isso não está só no dia a dia das organizações, mas em tudo que a gente faz, né? E aí,
eu queria trazer para vocês um pouquinho, né, como que essas empresas se comunicam hoje, né? Então, como que a sua empresa, a minha, todas, né, falando um pouquinho de Brasil, América Latina. Basicamente, são vários canais de comunicação. Normalmente, essas empresas têm um meio de comunicação oficial, né, que costuma ser o e-mail, que é onde é mandado aqueles comunicados em formas gerais. Existe também os canais não oficiais, que normalmente o WhatsApp é uma ferramenta que acaba sendo muito utilizada, e isso acaba trazendo várias dores para algumas empresas que não sabem como lidar com questões de LGPD, né, alguns pontos que a gente vai trazer aqui, e sistemas de plataformas de comunicação interna, como é o caso de Slack, Workplace, Teams e várias outras que tem no mercado. E aí, até para quem não acompanhou, na semana passada saiu uma notícia, né, da Meta, que é dona do Facebook, avisando que vai descontinuar a plataforma do Workplace, né? Então, para quem utiliza ou gostaria de utilizar essa plataforma, né, em um período aí, se não me engano, de 2 anos, ela deve ser tirada do ar completamente. E aí, eu vou tratar um pouquinho também desse assunto, né? Como que essas plataformas podem ajudar no dia a dia nessa comunicação. Antes de falar disso, eu queria comentar com vocês quais são as dores que essas empresas têm no meio de comunicação que elas utilizam, né? Então, acho que a primeira delas que eu citei lá no início é a questão do engajamento. Então, hoje, para todas as empresas, existe essa preocupação com o engajamento. Eu mando um comunicado e será que as pessoas viram? Então, no dia seguinte, tem um colaborador perguntando sobre a política, né, que eu informei ontem e o cara simplesmente não abriu o comunicado, né? Então, assim, como que eu meço o engajamento, né, das comunicações que tem na empresa, principalmente se tratando de omnicanalidade, né? Então, como a empresa utiliza vários canais de comunicação, né, será que a comunicação mais efetiva é uma? Será que é a outra? Será que, dependendo da área ou do tipo de colaborador, eu tenho um canal que funciona melhor que o outro? Então, o fato de a gente trabalhar nos dias de hoje com vários canais é uma segunda dor enorme. Eu vou falar um pouquinho de como que a gente consegue ajudar nesse sentido. Compliance LGPD, né? Então, principalmente para quem trabalha com WhatsApp, hoje essa é uma preocupação muito grande, né? De principalmente a gente vê aí empresas que têm grupos, comunidades que compartilham informações da companhia lá dentro e muitas vezes tem dificuldade, inclusive, de fazer a gestão de usuários dessa plataforma. Às vezes um colaborador já está no concorrente, ele está lá dentro do grupo recebendo informação. Ou ainda que isso seja feito de forma adequada, a gestão, às vezes eu tenho um colaborador que saiu da empresa e ele leva todo o histórico porque ele está sendo transmitido lá no WhatsApp pessoal, né, o que é algo totalmente inadequado. Então, essa é uma dor muito grande dos dias de hoje. Manutenção da cultura empresarial. Então, qual que é o grande desafio aqui, né, gente? A maioria das empresas hoje tem o desafio de ter parte de colaboradores que estão remoto, parte dos colaboradores estão no híbrido, outra parte está presencial. Como que eu faço essa comunicação centralizada chegar em todo mundo e manter uma cultura adequada, a cultura que eu desejo para minha empresa, né, em todos esses canais, em todas essas diferentes personas? Sobrecarga de informações, né? Então, eu estava semana passada conversando com uma empresa, uma das maiores corretoras de investimento do Brasil, né? E uma das grandes preocupações que existe nessa empresa é o seguinte, ó, é algo que acontece em praticamente todas as grandes empresas. As áreas muitas vezes não se comunicam, então a gente tem várias áreas na empresa que mandam informação para o colaborador e no final não existe uma estratégia unificada para entender se o colaborador lá na ponta está recebendo muita comunicação, pouca comunicação, comunicação adequada, e aí acaba trazendo esse problema que é o da sobrecarga das informações, né? Então, resultado disso, a gente tem lá, às vezes, um assessor de investimento que joga tudo, ou um colaborador que joga tudo na lixeira porque ele não dá conta de ver a quantidade de e-mail que vem do marketing, vem do RH, vem do financeiro, vem de tudo quanto é área da empresa, que não tem uma estratégia unificada para a parte de comunicação. E aí, o último ponto que eu queria trazer, que é uma grande dor hoje nas empresas também, é a questão de falta de métricas, né? Então, assim, se eu nem meço os comunicados que eu envio, como é que eu vou conseguir melhorar uma coisa que eu nem sei o tamanho do meu engajamento, né? Então, métrica hoje é algo fundamental e que, infelizmente, ainda tem muitas empresas que não fazem, tá? Na parte de comunicação. E aí, para trazer um case sobre esse assunto, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre Omo Lavanderia, né, que pertence à Unilever. É um cliente que, quando chegou, ele tinha um grande desafio de fragmentação de comunicação, ou seja, utilizavam várias ferramentas para fazer essa comunicação, e isso causava diversos desafios no dia a dia da empresa, principalmente a questão de histórico,
né? Então, o case que a gente fez aqui com a Omo foi centralizar essa comunicação por um único canal, e isso hoje, nós estamos falando são quase 50 mil mensagens enviadas via plataforma, e que trouxe um fortalecimento aí na consistência do fluxo de comunicação e algumas estratégias. Então, mais para frente aqui eu vou falar um pouquinho de como que a gente executa um projeto desse, e que não se trata somente de ferramenta, tá, gente? A gente tem um projeto por trás que envolve pessoas e processos. Então, falando um pouquinho disso, eu queria trazer para vocês algumas estratégias que a gente adota nesses projetos que ajudam as empresas a melhorar essa parte da comunicação no dia a dia, tá? Seja com colaboradores ou com franqueados ou parceiros. Então, eu sempre gosto de trazer esses 3 pilares, porque muitas vezes a gente chega para fazer uma conversa, um diagnóstico com uma empresa que está tendo desafio na parte de comunicação, e muitas vezes ela tem a percepção de que se ela trouxer uma ferramenta, vai resolver todos os problemas da empresa. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Normalmente, para a gente conseguir trazer um ganho substancial na parte de comunicação da empresa, a gente precisa passar por esses 3 pilares aqui da pirâmide, né? Então, pessoas, processos e ferramentas. Então, quando eu quero fazer uma evolução no meu processo de comunicação na empresa, numa grande corporação, o primeiro desafio que a gente tem é como que a gente vai trabalhar a cultura, capacitação e conscientização das pessoas, né? Então, assim, de nada adianta eu trazer uma ferramenta se as pessoas não estão preparadas e conscientizadas para executar as políticas que precisam ser criadas para essa comunicação. Então, dentro desse pilar de pessoas, a gente precisa também aprender ou ensinar essas empresas a trabalhar a cultura do feedback, né? Então, isso funciona tanto para o colaborador quanto para o franqueado. Então, pensem o seguinte, basicamente, eu tenho lá, muitas vezes, um franqueado, um colaborador que está tendo mau resultado, e por não ter cultura do feedback, basicamente ele não sabe e continua executando daquele jeito. Quando a gente leva isso para uma magnitude de uma empresa grande, a gente não tem essa cultura por todas as áreas da empresa, e isso gera uma perda em termos de performance muito grande. E aí a questão de treinamento e desenvolvimento. Então, muitas vezes eu trago uma ferramenta, não tenho a conscientização das pessoas e principalmente não faço um treinamento adequado para elas conseguirem utilizar o que tem de melhor nessa plataforma, né? Então eu coloco lá às vezes um top-down, a ferramenta, não tem as pessoas compradas com aquele projeto, e aí a gente sabe que o engajamento ele não acontece. Quando a gente fala de processos, não foge muito da regra anterior. Então, assim, eu não consigo muitas vezes implementar uma ferramenta sem pensar em processos. Então, muitas vezes a gente entra num projeto, numa grande empresa, e ela não tem estratégias de centralização da comunicação. Então, hoje, basicamente, quando a gente manda uma comunicação, o grande desafio é que essa mesma comunicação chegue para todas as pessoas, independente do canal, né? Independente se eu estou acessando via WhatsApp, por e-mail, numa intranet, como que eu faço essa centralização? Esse é um trabalho que envolve não só ferramenta, mas também processos. Como que eu monitoro esses resultados que estão acontecendo e cruzo com a performance dos colaboradores ou dos franqueados para poder replicar boas práticas, né? E, por fim, como que eu consigo fazer as minhas decisões, as tomadas de decisões baseadas em dados. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da ferramenta e vou mostrar para vocês um caso prático de como que isso, as mudanças que aconteceram quando a gente fez a aplicação. Hoje, quando a gente fala de ferramentas de comunicação, qual que é um dos grandes desafios que a gente encontra? Segmentação de base, tá? Então, assim, hoje, quando a gente fala de engajamento, né, um dos maiores desafios é a questão da sobrecarga de informações que eu citei lá no início. Pensem o seguinte, gente, eu tenho um colaborador lá na ponta que está recebendo 30 e-mails por dia. Ele recebe e-mail da área de marketing, ele recebe de diferentes áreas, e muitos desses e-mails não são para ele. E por que ele está recebendo aquele e-mail? Porque normalmente quem está fazendo o envio da comunicação, ele não tem uma facilidade na parte de segmentação. Então, hoje, dentro da Yungas, como que a gente faz isso? Em poucos cliques eu consigo selecionar lá, eu quero mandar essa comunicação para gerentes das minhas unidades de Santa Catarina, ou quero mandar, por exemplo, para pessoas específicas das minhas unidades do Rio Grande do Sul sobre algo que aconteceu relacionado ao desastre lá do Rio Grande do Sul. Então, toda essa segmentação que a gente faz em poucos cliques vai ajudar para que pessoas que não deveriam estar recebendo spam não recebam aquelas comunicações que estavam mal segmentadas.
Segundo ponto, personalização. Eu poder colocar nessa comunicação uma comunicação que engaje o nosso colaborador, ou seja, poder colocar vídeo, mexer com HTML, fazer uma identidade visual que seja atrativa para ajudar também nesse ponto do engajamento. O terceiro ponto, omnicanalidade. Esse é um desafio dos dias atuais, né, como eu comentei. Então, a ferramenta, ela permite você chegar em todos os canais. Eu consigo chegar no WhatsApp, num push, eu consigo... Então, vamos pensar num exemplo aqui. A gente tem uma rede de hotéis que a gente atende que, dependendo da persona, então, por exemplo, as camareiras, elas acessam mais via WhatsApp, por exemplo. Então, eu preciso chegar no WhatsApp. O pessoal que está na operação, ele vai acessar mais via intranet, por exemplo. A diretoria pode acessar mais via e-mail. E como que eu vou detectar tudo isso? Através das métricas. Então, se eu uso uma ferramenta que sequer me diz a métrica, eu não consigo nem saber qual é o canal que o meu colaborador acessa mais. Então, esses 4 pilares aqui, para nós, é o básico que toda ferramenta de comunicação deveria entregar para as grandes organizações. E aí, falando um pouquinho como que a gente fez essa aplicação, eu gosto muito desse case aqui da Casa do Pão de Queijo, porque na Casa do Pão de Queijo a gente conseguiu integrar a ferramenta em 100% das áreas. Tá? Isso não é mandatório em todos os projetos, mas nesse caso aqui aconteceu isso. E olha que coisa interessante, a gente conseguiu gerar um engajamento de 75% de todas as comunicações ativas que são enviadas. Então, só para vocês terem uma noção, um grau de comparação, na semana passada eu estava fazendo um diagnóstico para uma empresa, uma indústria de moda em Santa Catarina, e ele me passou esse dado, que hoje ele tem aproximadamente 20%, 25% de engajamento nos comunicados que são enviados. Então, pensa o seguinte, gente, a cada 4 comunicados que eu envio, 5 comunicados, a cada 4 comunicados, um é visualizado pelos meus colaboradores. Os outros 3, eles sequer são abertos. Então, essa questão de engajamento aqui acaba tendo um impacto gigante, não só na produtividade, mas também no NPS que vocês vão aplicar junto aos colaboradores ou os franqueados. Então, no final do dia, uma coisa puxa a outra, tá? Então, toda a questão da segmentação, de eu não fazer spam, vai me ajudar a aumentar o engajamento. Toda a questão da omnicanalidade vai me ajudar no engajamento. E no final, o nosso grande objetivo é atingir resultados, ver as métricas e aumentar o engajamento. Eu queria trazer aqui 2 slides rápidos falando sobre inteligência artificial, né? A gente está desenvolvendo um projeto para uma empresa na área de saúde, e aí qual que é o desafio que eles têm hoje lá? Basicamente, eles têm aproximadamente 200 manuais, são mais de 20 mil páginas de procedimentos que muitas vezes um profissional da saúde precisa consultar quando ele tem uma dúvida. Né? O que a gente está montando com nesse projeto? Basicamente, a gente vai usar a inteligência artificial para fazer um assistente virtual, onde esses profissionais da saúde podem, a qualquer momento, fazer a consulta e conversar com esse assistente virtual para poder tirar as dúvidas sobre qualquer um desses procedimentos que hoje estão em 20 mil páginas de 200 manuais. Então, esse é um trabalho que, na minha visão, é uma tendência que vai cada vez aumentar para outras finalidades. O assistente ele está ali disponível, né, 24/7, então é um grande benefício que a gente consegue entregar para quando aquela pessoa, aquele profissional precisa tirar uma dúvida. A inteligência artificial ela tem um aprendizado contínuo com as perguntas que estão sendo realizadas, então ela vai melhorando o trabalho que ela realiza. E aí, a gente está falando aqui, obviamente, de eficiência, porque eu não preciso, digamos, se eu sou um profissional, um colaborador, eu não preciso abrir um ticket, esperar que alguém me responda. E a gente também está falando de consistência das informações, né? Então, quantas vezes a gente tem uma pessoa lá na empresa que faz uma pergunta para uma pessoa, tem uma resposta, quando ela pergunta para outra, tem uma resposta um pouquinho diferente. Então, aqui a gente consegue dar essa mesma consistência porque a inteligência artificial vai sempre fazer a consulta naquilo que está no banco de dados. E aí a gente consegue finalmente ter uma melhoria no engajamento, né? Porque se eu facilito o momento que ele precisa tirar qualquer dúvida, automaticamente isso acaba aumentando o engajamento. Então, esse é um projeto que a gente está fazendo. Ele pode se aplicar em outras situações, tá? Ele pode se aplicar, por exemplo, eu fechar um banco de dados com as informações e trazer para a inteligência artificial ajudar no processo de gestão da tomada de decisão. Então, quando a gente fala de AI, eu acho que assim a gente tem vários caminhos a percorrer e as ferramentas cada vez mais vão se utilizar disso para facilitar o dia a dia do varejista. E aí, para a gente
estamos indo já para a reta final aqui. Eu queria contar um pouquinho sobre os benefícios de uma comunicação eficiente e queria contar um pouquinho como que isso foi aplicado numa empresa e os benefícios que ela coletou que estão expostos aqui. Então, hoje, quando a gente consegue avançar numa plataforma e fazer a comunicação funcionar em todos aqueles termos que a gente viu anteriormente, automaticamente eu vou trabalhar os conceitos de engajamento, eu consigo aumentar a produtividade dos meus colaboradores, eu melhoro o clima organizacional da empresa, né? Todo aquele problema que a gente falou de passo uma informação, ele não entende direito o que eu estou passando, ou passo, ele não vê aquela informação. Eu consigo facilitar a gestão de mudanças, então, como a gente vê aí diariamente a necessidade de fazer implantação de inovações dentro da empresa, então um dos grandes desafios é como que eu consigo facilitar esse processo de convencer as pessoas a mudar, melhorar e etc., acelerar todo o processo de tomada de decisão, fortalecer a questão da cultura. Então, lembrando, naquela situação que eu comentei hoje, com o híbrido e com o remoto, a gente tem um desafio gigante em termos de cultura. Como é que eu faço uma cultura forte com pessoas que estão trabalhando 100% remoto? Então, a comunicação tem um papel super importante nisso aqui. E melhoria de satisfação do cliente e, inclusive, dos colaboradores, né? E aí, trazendo um pouquinho do case, a gente fez um trabalho junto à Estônia, né? Esse é um cliente que já está um pouco mais de tempo do que os anteriores, e aqui a gente consegue até coletar mais informações. Então, a Estônia ela tinha um grande desafio, ela queria melhorar a comunicação, como nos outros casos, e o grande desafio deles era como que eu aumento o engajamento lá na ponta, né? Então, antes da Yungas, existiam 6 sistemas que aconteciam, 6 formas de se comunicar, que foram centralizados numa única solução, né? E com isso, eles tiveram uma redução de 80% no tempo gasto para envio de comunicados e apuração junto aos franqueados lá na ponta. Então, tenta imaginar que hoje, isso aqui que eu estou falando é a realidade ainda de muitas empresas, né? Quando ele precisa fazer uma comunicação, ele fala assim, vou fazer lá na intranet, tá, eu tenho que fazer também por e-mail, aí eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp, então é uma loucura, né? Então, e como é que eu coleto métricas de tudo isso também? Né? Então, aqui a gente fez essa centralização e olha que interessante, um aumento no NPS de 57 pontos. Então, isso aqui a gente está falando de um impacto direto lá na ponta. A gente tem alguns clientes que conseguem, inclusive, fazer uma correlação direta do engajamento do NPS com o faturamento. Ou seja, vendedores que estão mais engajados vendem mais. É uma coisa que parece óbvia, mas a gente faz um cruzamento para conseguir entender quanto que é o impacto. A cada ponto de engajamento que eu aumento na minha empresa, quanto que isso impacta lá nos resultados da companhia. E aí, gente, para a gente finalizar aqui, eu queria comentar que todos esses pontos que eu trouxe aqui sobre segmentação, sobre personalização do conteúdo que a gente envia, análise de resultados, todos esses temas aqui a gente trabalha dentro da plataforma da Yungas, tá? Hoje a gente tem uma plataforma que ela é completa, são 13 módulos onde a gente consegue desenhar projetos personalizados para grandes empresas, e o nosso objetivo está sempre atrelado a como que eu consigo melhorar a tomada de decisão, aumentar resultados lá na ponta e centralizar a comunicação, né? Que esse é um dos grandes desafios dos dias de hoje. Então, aqui eu trago para vocês alguns clientes que a gente já tem feito esse trabalho, né? Então, muitos deles são líderes nos seus setores, e eu fiz questão de trazer aqui para mostrar que o setor, para a gente, não é o ponto que faz diferença. Todos os setores têm essa dor, tá? A gente tem aprendido cada vez mais, estamos começando a atender, inclusive, rede de banco. Então, assim, a comunicação ela é uma dor gigantesca em todas essas empresas. Queria agradecer demais a oportunidade de fazer esse papo aqui com vocês, deixar o meu contato aqui, quem tiver interesse em me procurar, pode me procurar no LinkedIn, Instagram, através do meu e-mail, e a gente está compartilhando bastante conteúdo através do blog, da plataforma, então quem tiver interesse em aprofundar o tema, quiser entrar em contato conosco ou acessar direto a plataforma, a gente consegue disponibilizar vários materiais. Muito obrigado, gente. Então, Valeu, Gui, super obrigado pela aula aí, foi incrível os conhecimentos. Obrigado a todo mundo que participou, a gente teve uma audiência muito boa.
Então, queria agradecer. A gente vai mandar essa gravação e os materiais. Eu sei que a qualidade não ficou tão boa no vídeo, então a gente vai ter os materiais, a gente vai disponibilizar para todo mundo que participou aqui. Acredito que ainda hoje, no máximo amanhã, a gente já disponibiliza para vocês recapitularem qualquer informação que ficou pendente aí. Muito obrigado pela participação de todo mundo e até o próximo webinar aqui da CRM Bônus. Um prazer ter todo mundo aqui na vídeo com a gente. Até a próxima. E prestigiar a marca, e essa troca é muito legal. Hoje a Hope é um grupo com 3 marcas, sendo a Hope a marca que deu origem aos nossos negócios. É uma marca que nasceu no varejo através do sistema de franquias, hoje conta com mais de 270 lojas. Toda empresa de varejo, quando cresce um pouco, quem é do varejo vai me entender, vai passar a não conhecer mais a cliente pelo nome, mas a gente, através da tecnologia, através do serviço que a CRM Bônus faz com a gente, é de entender essa jornada e poder oferecer, então, o melhor serviço, o melhor produto para os nossos clientes. O comportamento do consumidor vem mudando com muita frequência, cada vez mais dinâmico, e o nosso principal desafio é acompanhar essas tendências de consumo, e principalmente em relação à fidelização das nossas clientes. O que foi muito legal da nossa parceria foi que a gente começou lá no comecinho com o Gift Back, e depois a gente foi evoluindo para o CRM 360, e hoje a gente tem uma solução completa para oferecer para a nossa rede de varejo de CRM mesmo, 360 de verdade. Hoje, a Aramis Inc. tem 2 marcas, Aramis, com 120 lojas no Brasil e mais de 1.200 multimarcas, e lançou uma marca nova, a Urban Performance, com 3 lojinhas e 116 multimarcas no Brasil. Eu entendo que um dos maiores desafios que a gente tem é gerar uma excelente experiência de jornada para o nosso cliente. Então, você criar maneiras que você consegue, dentro de uma jornada, gerar valor e benefícios para os clientes, é uma maneira muito positiva para se conectar mais com ele e fazer ele voltar. Uma coisa que eu gostei muito da CRM Bônus, a gente não é muito fã de dar desconto em loja.